Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e bora falar no vídeo de hoje das minhas leituras de Natal, das minhas leituras de dezembro. Eu sei que o Natal já passou, mas não posso deixar de vir aqui com a minha touquinha falar das minhas leituras desse mês mágico que é dezembro. Então bora falar sobre essas leituras, que nem todas foram de Natal, mas todas foram leituras muito boas. Eu comecei dezembro finalizando uma leitura do mês de novembro, então eu considero uma leitura do mês de dezembro sim, porque eu terminei nesse mês, então é uma leitura finalizada de dezembro, que foi Mindhunter. Eu queria muito começar a ler livros de True Crime, porque eu gosto muito de ouvir podcast, eu ouço todos os casos possíveis, do Quinta Misteriosa, do Modus Operandi Pod, eu escuto muitos casos reais. E eu fiquei pensando, caraca, por que eu nunca li um livro nessa vibe sobre esses assuntos, já que eu gosto tanto de ouvir sobre, eu acho que ler sobre vai ser legal também. E eu dei a minha primeira chance para um livro de True Crime, que foi Mindhunter, porque eu sigo uma menina lá no Instagram, ela lê muito livros de True Crime, e aí eu perguntei para ela por onde começar uma indicação. E ela falou, começa por Mindhunter, porque lá tem vários casos, né? O John Douglas vai contar ali vários casos, não são contos, tá? Vários casos pela carreira dele que ele passou ali, que ele viu, que ele trabalhou. Então é um caso contado pelo John Douglas, na verdade é o pai dele, eu acho que conta o que o John Douglas passou, porque o John Douglas ele já não é mais vivo. E aí eles vão então contando a história do John Douglas pelo ponto de vista do próprio. E aí eles vão falando então do início da carreira, e aí ele vai se deparando com os casos. Ele se depara com o caso, por exemplo, do Ted Bundy, ele se depara com o caso do Jeffrey Dahmer. Então eles vão ali passando por vários momentos tensos, né, porque são casos muito pesados, mas eu gostei demais, eu achei um livro muito bom. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Essa guria que me indicou o livro, ela falou, lê esse daí porque tem vários casos, e aí um caso que te chamar mais atenção, ou que tu sentir vontade de conhecer um pouco mais aprofundado, aí tu vê se tem livro daquele caso e pega. Por exemplo, do Ted Bundy tem o livro da Dark Side, né, então conheci o caso ali, mas ali ele não aprofunda, ele fala por cima o que aconteceu, qual a finalização, mas no livro da Dark Side tem ali todo o processo, desde o início ao final desse caso. Então eu achei uma introdução muito boa para o universo de True Crime, e eu gostei muito, a experiência foi boa. Eu sabia que eu gostava do assunto, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto assim de ler, então agora eu sei que eu posso pegar mais livros desse tipo, que eu vou gostar muito, e aliás, me recomenda aqui nos comentários se tu já leu algum de True Crime e é bom e tu acha que eu vou gostar, que eu vou gostar aí de pesquisar sobre e talvez começar essa leitura. E eu terminei Mindhunter lá pelo dia 5 de dezembro, então lá no dia 5 mesmo eu comecei a ler Um Encontro com Holly, porque assim eu já tava, em novembro eu já tinha lido um livro de Natal, então eu tava super na vibe de Natal, assim, eu queria muito ler vários livros, claro que eu não consegui, mas eu acho que foram leituras muito boas e tá tudo certo, porque eu sou uma pessoa de vibes, né? Então, eu tava na vibe de Natal, mas eu também queria ler fantasia. Então, assim, eu li de tudo um pouco nesse mês de dezembro. E para Um Encontro com Holly, eu dei 4 estrelas. Eu acho que foi um livro muito gostosinho, muito divertido. Se passa ali na época do Natal e vai ter ali um pouco do Ano Novo também. Então aqui a gente vai ter a Holly, que ela passou por um trauma ali amoroso bem perto da época do Natal, ou no Natal, eu não lembro, ela foi se casar, né, com o noivo dela, e simplesmente o noivo dela abandona ela no altar pra ficar com a melhor amiga dela, que tava lá no altar junto, eles se declaram e vivem felizes para sempre, e abandonam ela. Então ela sofre esse trauma enorme, e aí ela fica, né, sem conseguir confiar em ninguém, porque poxa, o noivo dela é a melhor amiga dela, enfim. E aí ela tá ali desamparada, mas ela vai lá e decide que ela não vai mais se envolver com ninguém e ela não quer mais saber de relacionamento. Mas alguns meses depois vai chegando aí o Natal novamente, né, quase um ano depois, e ela decide que quer arranjar um namorado ali, não precisa nem ser de verdade, pode ser um namorado ali de aluguel, vamos dizer assim,
para ir com ela nas festas de final de ano. Então sim, a gente vai ter o famoso fake dating. Então a gente vai ali acompanhar ela procurando esses homens e aplicativos de namoro. E é aí que surge o Kai. O Kai, ele é dono ali de um bar, de um restaurante, e ela quer marcar os encontros, então, todos ali. Ela acaba encontrando com ele, na verdade, pela primeira vez lá no prédio do condomínio onde ela mora lá. E, sério, gente, ele vai tentar ajudar ela a encontrar um parceiro para passar o Natal com ela. Ele vai dar dicas, vai falar quando os caras estão sacaneando ela ou não. Só que é óbvio que ele vai acabar se apaixonando por ela e em algum momento ali ele vai perceber que ele queria ser o cara que vai passar o Natal com ela e com a família dela e não o cara que vai ajudar ela a encontrar esse homem. Ele que queria estar nesse lugar junto com ela. Eles vão se descobrindo. Tem muitos traumas do passado ali, dos dois lados, dela por causa dessa coisa do casamento, de tudo que aconteceu, do Caio com a antiga mulher dele também, tem uns casos ali bem traumáticos e os dois têm muita bagagem, tem muitas coisas ali que eles passaram e vão ter que superar juntos. E eu achei assim uma história maravilhosa. Eu confesso que ela não é tão focada assim no Natal que nem o livro Uma Fazenda com a Magia do Natal, que eu li em novembro. Ele é focado no romance e se passa ali sim no Natal, mas não tem o pessoal decorando a árvore, acender as luzes de Natal no centro da cidade, esse tipo de coisa, sabe? Não tem tanto assim essa magia toda, mas o foco é tentar arranjar um par para passar o Natal com ela. E tem sim algumas tradições ali da família dela no Natal que eles falam no fim do livro só. Que nem eu disse, eu dei 4 estrelas, então eu acho que é uma nota super boa, eu gostei demais. Recomendo sim para ler na época do Natal. É um romance fofinho, aconchegante, clichê. Então eu acho que sim, vai ser uma ótima leitura. E esse foi o segundo livro que eu li em dezembro. E o terceiro livro que eu finalizei no mês de dezembro foi Reino de Cinzas. Reino de Cinzas eu também tinha começado lá em novembro, mas foi bem no finzinho assim de novembro. E no dia 15 de dezembro eu finalizei ele. E, gente, é uma releitura de Trono de Vidro, como eu já falei aqui, que eu estava fazendo. E não tem como ser diferente. 6 estrelas para esse livro. Sim, ele passou das 5 estrelas para mim. Não tem como ser diferente. É um livro muito pesado, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa história é magnífica. Tem ali suas 900 e poucas páginas. Eu sou cadelinha de Trono de Vidro, vocês sabem. Eu finalizei esse livro em dezembro desse ano de 2025 e eu tenho certeza que no finalzinho ali de 2026 eu já vou estar querendo começar a releitura tudo de novo, porque eu sou dessas. Mas vamos deixar isso para Júlio do futuro, porque eu finalizei, obviamente, amando essa história de novo. Eu já tô morrendo de saudade dos personagens, porque hoje já é final de dezembro pra mim aqui, né, que tô gravando. E eu finalizei esse livro no dia 15, então eu já tô com saudade, já tô assim, ó, com saudade da sensação. Eu senti muito que nessa releitura eu tive um sentimento muito maior pela série, assim, eu gostei muito mais do que quando eu li pela primeira vez. Eu sei que seria meio óbvio porque eu já amava a série, mas eu senti que eu li tudo com muito mais intensidade. Tanto que no livro anterior, o livro Império de Tempestades, eu cheguei até a chorar uma lágrima por causa do que acontece ali com os personagens, e eu não vou dar spoiler, mas eu senti tudo com muito mais intensidade. É surreal. Só quem relê a sua série favorita sabe o sentimento que é, e eu não sei nem explicar. Então finalizei Reino de Cinzas com coração quentinho e ao mesmo tempo despedaçado, né? Porque quem leu sabe o que acontece. Não vou falar sobre o livro para não ser spoiler, porque qualquer coisa que eu falar de sinopse desse último volume vai ser spoiler, porque é o último volume de uma série enorme. Então fica aí a recomendação, se tu ainda não leu Trono de Vidro, por favor, vá ler, porque tu tá perdendo uma experiência de vida enorme, gigantesca, extraordinária. Sério, gente, eu amo demais essa série. Depois eu finalizei mais um livrinho de Natal. Esse eu li em leitura coletiva com as meninas lá do grupo do WhatsApp que eu tenho, que a gente fala sobre leituras, a gente lê livros juntas. E a gente decidiu ler Casamento em Dezembro, nesse mês de dezembro, porque, né, o título é muito temático, a capa é muito temática, fofinha. E pela sinopse eu achei que seria um livro fofinho também. Mas eu estava bem enganada. Ele tem sim umas partes fofas, tem as partes românticas, mas eu confesso que não era tanto o que eu esperava. Eu esperava um livro mais fofo, mais aconchegante e com mais temática de Natal. Eu acho que eu tô sentindo muita falta de livros
de romance com temática de Natal, porque tem diferença de se passar na época de Natal e ter a temática de Natal. Mas esse aqui tem mais, eu acho que ainda tem mais temática de Natal do que um encontro com o Holly. Aqui a gente tem 3 pontos de vista. O ponto de vista da Maggie, que é a mãe, da Kate, que é a filha, e da Rose, que é a outra filha, a filha mais nova. Então, são os pontos de vista da mãe e das 2 filhas dela. A gente vai ver, então, cada uma vivendo ali sua vida adulta, difícil, com traumas, com coisas que elas não estão contando umas para as outras. A Maggie tá ali separada do pai das meninas e elas não sabem, elas acham que eles ainda estão morando junto, que eles ainda estão juntos. A Kate passou por um trauma ali no trabalho dela, ela trabalha como médica. E a Rose vai se casar com um cara que ela conheceu uns meses, 2, 3 meses atrás, não lembro direito. Então tá todo mundo ali passando por uma coisa que as outras não sabem. A única coisa que elas sabem é que a Rose vai se casar com um cara que ela conheceu há recém. E tá todo mundo meio desconfiado e pensando, nossa, não vai dar certo. E elas vão ter que passar o Natal então lá onde a Rose vai se casar, em outro estado e tudo mais. Então vai ter ali uma confusão. Eu senti muito peso de drama nesse livro, tinha bastante drama, principalmente ali. Eu senti muito mais empatia e conexão com a história da mãe, tá? E eu achei que foi muito mais divertida também a história dela, porque ela tá ali se reconectando nessa viagem, ela vai se reconectar com o pai das meninas, né? Ela vai ali ter uma história muito de autodescoberta. Depois de ter sido uma mãe por muitos anos, ela vai descobrir quem é a Maggie sem ser a Maggie mãe. E eu achei esse arco muito bem desenvolvido e muito cativante. Eu fiquei muito presa nessa história na parte da Maggie. Já a parte da Kate e da Rose, a Kate, que é a irmã mais velha, me deu um pouquinho de ranço. Eu achei ela muito chata. E a Rose foi uma coisa assim meio, tá, é um problema, mas não é tanto um problema assim, sabe? Ela tá ali, o único problema dela é que ela vai casar com um cara rico e as pessoas não querem aceitar porque é um casamento muito do nada, sabe? Então não é assim algo que, nossa, coitada, tá passando por um perrengue, não. A Kate tá passando por um perrengue, mas ela também não se ajuda porque ela não conversa com a família dela. Uma simples conversa resolveria isso. Ela não se abre pra mãe dela, ela não se abre pra irmã dela, ela vê a irmã dela como uma filha, então ela tem um sentimento ali materno. E tá tudo certo, né? Tem irmãs mais velhas que têm esse sentimento de cuidar das irmãs mais novas. Mas eu achei a Kate meio chata pra uma pessoa muito fechada, mas o tempo inteiro reclamando, mas ao invés de resolver os negócios, ela tá ali reclamando o tempo inteiro fechada. Então, assim, me irritou um pouco. Por isso, eu dei 3 estrelas pra esse livro. Também não é um livro ruim, tá? É um livro bom, mas que eu acho que não foi tudo isso. A temática ali do Natal a gente teve, sim, porque elas vão ter que passar o Natal em outro lugar. Elas estavam acostumadas a passar ali na cabaninha da mãe delas, que era tudo muito aconchegante, cheio de tradições, mas elas vão criar novas tradições nesse local. Um local cheio de neve, muito chique, tem o hotel, tem a parte das cabanas no meio da neve, que também é muito lindo. Eu gostei muito da ambientação, a escrita da autora também é muito boa, só não gostei tanto assim por causa desses pontos de vista das outras meninas, que não me cativou tanto. A Kate por ser chata e irritante. Depois a gente vai ter o arco de redenção dela, mas ainda assim eu achei ela meio insuportável durante o livro inteiro, sabe? Mas tudo certo, tirando isso, eu acho que é uma história válida sim, eu acho que todos merecem uma segunda chance e aqui não é diferente. E esse livro foi bom sim, só não foi o que eu esperava, mas tá tudo certo, eu gostei bastante, foi uma leitura boa pro Natal. E a minha última leitura de dezembro foi um livro assim um pouco fora, um pouco não, totalmente fora da temática de Natal, porque eu queria pegar uma coisa diferente, não queria ler só livros de Natal, porque eu não queria entrar em ressaca literária. Então fui lá e peguei um suspense, obviamente, quando eu não quero entrar em ressaca, eu vou lá e pego um suspense, que foi A Intrusa, da Freida McFadden. Óbvio que ia ter leitura da Freida aqui, né? Eu comecei esse livro ali no dia 19 ou 20 e terminei no dia 21. Então, sim, eu li muito rápido. Eu até pensei, não, vou pegar o último livro de dezembro pra ler até o final de dezembro, mas acabei lendo muito rápido. Sim, gente, eu finalizei ele dia 21 e do dia 21 em diante, eu não li mais nada em dezembro. Eu tirei pra descansar a mente, descansar a cabeça. Então eu tirei o resto dos dias de dezembro aí sem ler nada. E A Intrusa eu dei 4 estrelas. Foi um livro que eu gostei bastante, tá? Eu fiquei bem intrigada, criando várias teorias. A gente tem aqui o ponto de vista que se passa no passado e o ponto de vista que se passa no presente. E a gente vai ter ali histórias muito perturbadoras de uma guriazinha que passava por um trauma ali com a mãe dela na infância e barra adolescência, que é a mãe dela é uma acumuladora, então
ela não conseguia achar nada, ela não tinha roupa direito para vestir, porque ela não tinha máquina de lavar, porque a mãe dela não queria botar fora, dizia que estava estragada e ia arrumar e nunca arrumava. Ela não conseguia deitar direito na cama dela, ela tirava notas ruins porque ela não conseguia estudar porque a mesinha dela... Enfim, a mãe dela manipulava a casa inteira, deixava a casa inteira inabitável. Ela não levava amigas para casa, ela não levava ninguém. Era um caos. Então a gente vai vendo esse ponto de vista dessa guria há anos atrás e o ponto de vista de uma mulher ali no futuro. Então a gente vai ter um momento em que essa mulher tá numa casa bem isolada, uma cabana ou uma casa bem rústica, no meio do nada. E ela vai começar assim o livro, a gente não vai entender nada. Ué, o que essa mulher tá... O que aconteceu pra ela tá ali? Por que ela tá sozinha? Ela tá sem contato nenhum, só tem telefone, ela jogou o celular fora. E aí a gente vai entendendo o que aconteceu, por que essa mulher tá ali. Ela só tem um vizinho que fica meio longe, esse vizinho vai ter contato com ela. E a gente vai vendo então a história se desenrolar. E aí acontece que ela acha uma guria ali com uma faca na mão no celeiro dessa casa. Ali tem tipo um galpão. Ela vê luzes lá dentro, sendo que não tem luz dentro do galpão. Tá tendo um temporal horrível. A casa tá caindo aos pedaços. Tem uma árvore que tá para cair em cima da casa e o proprietário não quer arrumar. Enfim, é uma casa de aluguel, né? Ela vai lá atrás, então, dessa guria que tá nesse celeiro, escondida com uma faca ali. E a gente vai começar a entender a história dessa guria e dessa mulher. E assim, a gente fica criando várias teorias, tá? Não vou falar muito, que eu acho que quanto menos tu souber dessa história, melhor. E eu confesso que o final foi surpreendente, assim, foi um plot twist muito bom. Eu dei 4 estrelas, mas pensando agora eu deveria ter dado 4,5, tá? Eu achei muito bom o jeito que a autora ligou os pontos e fez a gente achar uma coisa que na verdade era outra e fez a gente de palhaço o tempo inteiro. E em como ela ligou também os personagens, a gente não imagina, mas tem ligação. Todos os personagens têm ligação. Foi assim, muito bem escrito, foi um livro muito bom. Eu não esperava gostar tanto e eu acho que esse é o meu segundo livro favorito da Freida, tá? O primeiro livro favorito é Nunca Minta e o segundo é esse, A Intrusa. Recomendo, se tu nunca leu Freida, eu recomendo começar por esse também, ou Nunca Minta. Se tu tem vontade de ler, vai, se joga, porque é um livro muito bom. Tu vai criar teorias, tu vai achar que tá entendendo tudo, mas tu não vai estar entendendo tudo. Essas foram as minhas leituras do mês de dezembro. Me conta aqui nos comentários quais foram as tuas leituras, que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo e tchau!